10. A dificuldade de encontrar emprego para um mago. Outubro de 1807. Sir Walter pretendia introduzir aos poucos o assunto magia para os outros ministros, dando-lhes tempo para se habituarem com a ideia, antes de propor uma experiência com Mr. Norrell na guerra. Receava que se opusessem a ele. Estava certo que Mr. Canning seria sarcástico, de que Lord Castlereagh não se mostraria cooperativo e de que o Conde Chatham ficaria simplesmente boquiaberto. Mas todos esses receios eram totalmente infundados. Os ministros, ele logo descobriu, ficaram tão animados com a novidade quanto qualquer um em Londres. Na reunião seguinte do gabinete em Burlington House, 21ª nota. Os ministros se declararam ansiosos por empregar o único mago da Inglaterra, mas não estava de modo algum claro o que fazer com ele. 200 anos haviam se passado desde que o governo inglês contratara um mago, e eles estavam um pouco desabituados a isso. O meu principal problema... meu problema principal, explicou Lord Castlereagh, é encontrar homens para o exército. Tarefa quase impossível, lhe garanto. Os britânicos são uma raça curiosamente não militar. Mas estou muito atento ao condado de Lincoln. Dizem-me que os porcos de lá são especialmente excelentes e que ao comê-los a população cresce robusta e forte. Agora, o que mais me conviria seria uma encantação generalizada sobre o condado de Lincoln, de modo que 3 ou 4 mil jovens sentissem de imediato um forte desejo de se tornarem soldados e combaterem os franceses. Olhou ansioso para Sir Walter. Acha, Sir Walter, que seu amigo conhece uma encantação desse tipo? Sir Walter disse que não sabia, mas que perguntaria a Mr. Norrell. Mais tarde, no mesmo dia, Sir Walter visitou Mr. Norrell e lhe fez a pergunta. Mr. Norrell ficou fascinado. Acreditava que ninguém jamais tivesse proposto tal magia antes e pediu a Sir Walter que transmitisse seus cumprimentos a Lord Castlereagh, por ser dono de um intelecto tão original. Quanto a ser ou não possível, a dificuldade reside em limitar a aplicação do encantamento ao condado de Lincoln e aos rapazes. Se tivéssemos sucesso, o que, agrada-me dizer, haveria o perigo de o condado de Lincoln e vários condados vizinhos se esvaziarem completamente. Sir Walter voltou a Lord Castlereagh e lhe disse não. A outra magia que os ministros propuseram agradou bem menos Mr. Norrell. A ressurreição de Lady Pole ocupara os pensamentos de todos em Londres e os ministros não ficaram isentos daquele fascínio generalizado. Lord Castlereagh foi o primeiro a dar sinais disso quando perguntou aos demais ministros quem Napoleão Bonaparte mais temia no mundo. Quem parecia sempre ter sabido o que o cruel imperador francês faria em seguida? Quem infligira uma derrota tão retumbante aos franceses que eles não se atreviam mais a pôr o nariz francês fora dos seus portos? Quem reunira numa só pessoa todas as virtudes de um inglês? Quem mais? Perguntou Lord Castlereagh, senão Lord Nelson. Sem dúvida, a primeira coisa a ser feita era trazer de volta Lord Nelson de entre os mortos. Lord Castlereagh desculpou-se com Sir Walter. Talvez não tivesse entendido alguma coisa, mas por que perder tempo conversando? Ao que Mr. Canning, uma pessoa enérgica e briguenta, retrucou prontamente que, de certo, a ausência de Lord Nelson era sentida com tristeza, que Nelson fora de fato o herói da nação, e fizera tudo o que Lord Castlereagh havia dito. Mas, ao fim e ao cabo, e Mr. Canning não pretendia desrespeitar a marinha de guerra, a mais gloriosa das instituições britânicas, Nelson fora apenas um marinheiro, enquanto o falecido Mr. Pitt fora tudo. Se algum morto tivesse de ser revivido, então não havia outra escolha. Deveria ser Pitt. 22ª nota. Lord Chatham, irmão do falecido Mr. Pitt, evidentemente apoiou a proposta, mas perguntou por que precisavam fazer uma escolha. Por que não ressuscitar Pitt e Nelson? Seria só uma questão de pagar o mago 2 vezes, e a isso, supunha, não haveria objeção. Então os demais ministros propuseram que outros cavaleiros mortos fossem reanimados, até parecer que metade das câmaras mortuárias da Inglaterra estava esvaziada.
Em pouco tempo tinham uma lista bastante longa, e como de hábito, começaram a discuti-la. Isto não nos convém, disse Sir Walter. Precisamos começar de algum lugar, e me parece que cada um de nós chegou a seu cargo atual através da amizade de Mr. Pitt. Cometeríamos um grande erro se dessemos preferência a algum outro cavalheiro. Mandaram uma mensagem, mandaram um mensageiro buscar Mr. Norrell na Praça Hanover e levá-lo a Burlington House. Mr. Norrell foi conduzido ao magnífico salão onde os ministros estavam reunidos. Sir Walter lhe informou que estavam estudando uma outra ressurreição. Mr. Norrell ficou muito pálido e murmurou que a estima especial que tinham por Sir Walter o impelira a empreender um tipo de magia que de outro modo não tentaria. Não desejava fazer uma segunda tentativa. Os ministros não tinham ideia do que estavam pedindo. Mas quando entendeu melhor quem era a pessoa que propunha como candidato, Mr. Norrell pareceu bastante aliviado e o ouviram dizer algo acerca da condição do corpo. Os ministros em seguida ponderaram que Mr. Pitt estava morto havia quase 2 anos e que, por mais dedicados que tivessem sido a Pitt em vida, tinham de fato muito pouca vontade de vê-lo na condição atual. Lord Chatham, irmão de Mr. Pitt, observou com tristeza que o pobre William com certeza estaria um tanto desfeito àquela altura. Não tornaram a tocar no assunto. Mais ou menos uma semana depois, Lord Castlereagh propôs enviar Mr. Norrell à Holanda ou possivelmente a Portugal, lugares em que os ministros alimentavam poucas esperanças de conquistar uma posição segura contra Bonaparte e onde Mr. Norrell poderia fazer magia sob a orientação dos generais e almirantes. Assim, o almirante Paycock, um venerável marinheiro de rosto corado, e o capitão Harcourt Bruce, da segunda Brigada Ligeira, foram despachados como tropa conjunta e expedição naval para a Praça Hanover, com o intento de submeter Mr. Norrell a uma avaliação. O capitão Harcourt Bruce era não só um homem arrojado, bem apessoado e corajoso, como também muito romântico. O reaparecimento da magia na Inglaterra o emocionava. Era grande leitor das mais estimulantes histórias desse tipo. Tinha a cabeça cheia de batalhas antigas, nas quais os ingleses, em número menor do que os franceses, estavam condenados a morrer, quando de súbito se ouviu o som de uma estranha música fantasmagórica e, no alto de uma colina, surgiu o Rei Corvo em seu elmo negro e alto, o manto de plumagem negra ondeando ao vento. Ele descia a galope a costa da colina, montado em seu cavalo negro e alto, seguido por uma centena de cavaleiros humanos e por uma centena de cavaleiros sobrenaturais, e derrotava os franceses por meio da magia. Essa era a ideia que o capitão Harcourt Bruce tinha de magia. Esse era o tipo de coisa que ele agora esperava ver reproduzido em cada campo de batalha do continente europeu. Portanto, quando viu Mr. Norrell na sala de visitas da casa da Praça Hanover, e após ter observado Mr. Norrell queixar-se mal-humoradamente com o criado, primeiro que o creme no chá estava cremoso demais, depois que estava aguado demais, bem, não vou lhe causar surpresa se disser que ele ficou um pouco desiludido. Na verdade, ficou tão deprimido com todo o empreendimento que o almirante Paycock, um velho cavalheiro expansivo, sentiu bastante pena dele e só teve coragem de rir e caçoar do capitão Harcourt Bruce com muita moderação. O almirante Paycock e o capitão Harcourt Bruce tornaram a procurar os ministros e disseram que era totalmente inadmissível enviar Mr. Norrell para onde quer que fosse. Os almirantes e os generais jamais perdoariam o governo se o enviassem. Durante algumas semanas daquele outono, parecia que os ministros jamais seriam capazes de encontrar um emprego para o único mago do reino.